Fundamentos de Segurança do Trabalho e Higiene Ocupacional, aula 3. Professor Vital, do curso Técnico de Segurança do Trabalho. Vamos dar sequência e continuidade ao material. Seguimos aqui com as limitações da utilização ou substituição do processo. Ou seja, a gente viu nas partes anteriores a questão da quantificação desses materiais e a qualificação do mesmo, onde a gente estava fazendo o levantamento desses relatórios, desses dados, as técnicas, né, de controle na fonte e também de controle desses dados e quantificando os mesmos para que levasse aos representantes legais e para que levasse a CIPA e o SESMIT para poder estar fazendo avaliação e, no caso, ver as limitações que tem nesse processo de produção. Exemplos: tampar um recipiente que envolvam materiais que possam se dispersar no ambiente, substituir um processo de pintura a pistola por pintura spray eletrostática a pó, onde essas mesmas não são inflamáveis, tem um alcance menor, tem um nível de poluição bem menor com relação a outra no meio ambiente e também na envoltura da saúde do colaborador. Reduzir a temperatura de um processo para reduzir a evaporação e também o desgaste e também o cansaço que você vai estar causando no seu trabalhador. Reduzir a quantidade utilizada e armazenada. Usar empilhadeiras com motores elétricos em substituição a motores de combustão interna, ou seja, que essas empilhadeiras elas são utilizadas em galpões fechados, ou seja, a combustão desse combustível fóssil, do diesel, você vai estar emitindo um gás que vai estar prejudicando a saúde desses colaboradores dentro daquele ambiente. Agora vamos apresentar para vocês os riscos em que envolve a higiene ocupacional. Temos aqui os riscos físicos. Entre os mais importantes podemos citar pressões anormais, radiações ionizantes, que são os raios-x, e aqui também a gente tem um exemplozinho de um dosímetro, que cada colaborador, cada técnico em radiologia ou radiologista na sua atividade, assim que ele começa o seu trabalho, ele tem esse dosímetro, que é um equipamento que mensura mensalmente o nível de radiação que ele toma naquele mês de trabalho, aonde o mesmo, se exceder, ele vai parar uma temporada de trabalhar, porque não pode exceder esse nível de radiação. Pressões anormais, a gente cita o caso aqui do mergulhador, da onde o mesmo, para chegar na superfície, se ele for em uma grande profundidade, tem que fazer aquele momento de descompressão, para que o mesmo não tenha embolia pulmonar. Radiação não ionizante, a gente tem o infravermelho, luz visível, ultravioleta, laser, micro-onda, os raios, né, UV, onde a gente tem o controle utilizando o protetor solar. O ruído, que é um dos mais importantes também, que traz grandes perdas. Temperaturas extremas, calor, frio, onde a gente vai ter a máxima e a mínima. Vibrações, umidade. O ruído é classificado em ruído contínuos, ruídos intermitentes e ruídos impulsivos ou de impacto. Ruídos contínuos são aqueles cuja avaliação em níveis indesejados sonoro é muito pequena em função do tempo. Exemplo, geladeira, ventiladores. Ruídos intermitentes são aqueles que apresentam grande variação em nível de função de tempo. Exemplo, uma fala, uma furadeira, uma esmerilhadeira. Ruído, impulso ou de impacto apresenta alto níveis de intensidade sonora no intervalo de tempo muito pequeno, no caso, o disparo de uma arma. Aqui nessa imagem a gente retrata para vocês alguns dos equipamentos que a segurança do trabalho usa para poder quantificar esses níveis. No caso, o nível de ruído, a gente tem o decibelímetro, que é o equipamento que faz essa mensuração. A gente tem o decibelímetro que faz a mensuração em um ambiente de trabalho em si, e a gente tem o que é fixo no corpo do colaborador, que a gente vai botar o mais próximo possível do sistema, né, captador sonoro humano, no caso a orelha. E nesse quadro aqui a gente tem os limites de tolerância de ruído contínuo ou intermitente da NR15, que é a mesma que faz esse respectivo, aonde o nível máximo de exposição diária de ruído possível
para a pessoa trabalhar 8 horas por dia é de 85 decibéis. E assim por diante. Aonde quem trabalha no ambiente diariamente, em um ambiente que tenha 115 decibéis, ele só vai trabalhar 7 minutos por dia. Ou seja, você vai ter que entrar com a parte de engenharia ou com a parte de EPI para poder fazer o controle, ou fazer o controle na fonte, ou então fazer o controle no percurso ou diretamente no colaborador. Temperatura. A exposição ao calor é característica pelos locais em questões de fundição, usinas, fábrica de vidro, indústria de papel, olarias, indústrias metalúrgicas e siderúrgicas, onde a gente faz o controle, né, dessa temperatura, dá vestimentas corretas e resistentes para esses colaboradores e faz intercala esses colaboradores em certas atividades para que eles não excedam nesse ambiente de trabalho. Calor pode estar ainda presente nos trabalhos ao ar livre, em anos quentes, no caso como a região da Nordeste, a região da gente. A gente tem um ambiente bem quente, onde a gente tem que fazer vários intervalos durante o dia de atividade, para a questão da hidratação, a recolocação, né, do protetor solar. A temperatura, a gente tem esse monitor de estresse térmico para avaliação desse termo, e essa nomenclatura IBUTG, da onde ele faz o nível, a leitura no ambiente do nível de estresse. A gente tem também exemplo aqui da exposição a vibrações, a motosserra e martelete, da onde vai fazer também a captação desses dados quantitativos para a gente ver aonde a gente tem que fazer esse controle. Riscos químicos. Os agentes químicos, que a gente tem seguido a legislação brasileira, apresenta definições para agentes químicos regidos pela NR9, que é o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que considera como a substância, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pelas vias respiratórias, na forma de poeira, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade da exposição, possam ter contato ou absorvido pelo organismo através da pele, ou ingestão ou inalação. Aqui a gente tem, né, as figuras que mostram a questão dos produtos químicos, da utilização de máscara, EPI, capacete, luvas. Aqui também a gente quer a questão desse minerador, que está exposto a gases, exposto também a poeira de minério. Aqui no caso aqui esse soldador, né? Que aí muita gente acha que quem queima a vista da gente é a luz da solda emitida pela solda, mas pelo contrário, é aquela névoa, é aquela que a gente fala na questão de fala que é fumaça, aquela névoa que sai da atividade da solda, que entra em contato com as vias respiratórias e também com a retina, com o olho da gente, que faz que causa aquela inflamação na vista. Riscos químicos e agentes químicos. A gente tem a bomba, né, gravimétrica, que é a bomba gravimétrica, possibilita a coleta de gases, vapores, névoas, neblinas e poeira de uma forma geral, incluindo fumos metálicos, ou seja, esse equipamento que vai fazer a leitura e quantificar naquele ambiente de trabalho daquele colaborador, próximo ao corpo dele, esses níveis, vapores, gases, névoas, neblina, para a gente fazer o controle. Aí aqui nesse quadro, né, classificação dos agentes químicos, que a gente tem fibrogênicos, né, que pode produzir nódulos, causa endurecimento e denominadas fibrosas aos tecidos pulmonares, ou seja, todos esses agentes químicos, dependendo da sua penetração no nosso corpo, pode causar queimadura na pele, na respiração, vai causar problemas pulmonares. E na questão da ingestão, vai causar problema no fígado, pâncreas, estômagos, assim por diante. Serviço de segurança e higiene. A identificação e o controle dos perigos, dos riscos ocupacionais, as informações técnicas dos nossos trabalhadores, informações e treinamento. Todo mundo tem que saber. Tem que estar ciente do que está acontecendo no seu ambiente de trabalho para que não seja pego desprevenido. A verificação e o ensaio de materiais e sistema de proteção existente, adquirir designados, né, equipamentos de proteção individual, a promoção da adaptação dos trabalhadores a diversas tarefas, elaboração de um programa de prevenção de riscos profissionais,
a fixação dos objetivos e proteção e controle desses resultados, estudo, né, e modificações ergonômicas dos postos de trabalho, uso de ferramentas e equipamentos adaptados ao trabalhador, diminuição do ritmo de trabalho, estabelecimento de pausas para descanso e hidratação, redução da jornada de trabalho, diversificação das tarefas, reconhecimento e valorização do trabalho, questão da hora extra, questão de sempre estar em datas, estar fornecendo presentes, troca de fardamento e assim por diante. É o conjunto de medidas preventivas relacionadas ao ambiente de trabalho, visando a redução de acidentes e de doenças ocupacionais. Uma atividade da higiene do trabalho é a análise ergonômica do ambiente de trabalho, não apenas para identificar fatores que possam prejudicar a saúde do trabalhador e no pagamento adicional de insalubridade, mas para a eliminação ou controle desses riscos para a questão da redução da absenteísmo, que no caso serão doenças causadas pelo decorrer dessas atividades. Ou seja, no ambiente não adianta você colocar um colaborador para 30% de insalubridade dele e no final de 3, 4 anos de trabalho naquela mesma atividade, você ter que perder aquele colaborador e ter que aposentar o mesmo por invalidez. O objetivo principal da higiene ocupacional é reduzir a exposição média e de longo prazo, uma vez que nessa exposição se pode eliminar totalmente o risco no local de trabalho, ou seja, através da higiene ocupacional a gente quantifica e qualifica esse tipo de risco, vê as melhores técnicas, vê as formas de fazer esse controle para neutralizar esses riscos no local de trabalho. Aspectos básicos da saúde ocupacional. Trabalhar com a equipe de projeto, visando detecção e precoce dos fatores de risco ligados aos agentes ambientais, adoção de opções de projeto que favoreçam a eliminação e o controle. Isso significa que devemos ter o conhecimento prévio dos agentes ambientais do trabalho, ou seja, saber reconhecer o risco presente no processo, treinar a equipe para que eles também localizem esses riscos e esses quase acidentes para que sejam passados aos superiores, materiais, operações associadas, manutenção, subprodutos, rejeitos, produto final e o insumo em si. Aí aqui a gente traz também relembrando a questão da utilização dos EPIs, que vai ser um dos fatores importantes para a higiene ocupacional, que é onde vai fazer o controle no colaborador, que são os equipamentos de proteção individuais, destinados a proteger a integridade física do trabalhador durante a atividade. É fornecido gratuitamente pelo empregador. A função dos EPIs é neutralizar ou atenuar possível agressão agressiva contra o corpo do trabalhador que o usa. Os EPIs evitam lesões ou minimizam a sua gravidade. No caso, cair um martelo no dedo, dependendo da altura, ele não vai livrar, no caso de deixar uma unha roxa, mas ele vai evitar que o colaborador perda o dedo, dependendo da atividade e da questão da força que foi emitida por aquele equipamento sobre o dedo. Limitar a sua gravidade em caso de acidentes ou exposição a risco. Também pode proteger contra efeito de substâncias tóxicas, no caso das máscaras, a questões alérgicas, a gente usar os aventais, camisa de manga longa, agressiva, que possam causar chamadas doenças ocupacionais. Também a questão do câncer de pele, né? A utilização do protetor solar, camisa de manga longa de proteção UV, touca árabe, capacete. E a gente tem aqui esse exemplo, essa imagenzinha, né, que mostra, ilustra a importância do vestimenta de pés à cabeça. Tem o capacete, óculos de segurança, protetor, abafador de ruído, o cinto de segurança, a máscara, né, que agora a gente está no momento de pandemia, cinto de segurança para quem vai trabalhar em altura, camisa ou camiseta, dependendo de onde você tem até trabalhando, se é ao ar livre, vai ter exposição aos raios UV, luva de raspa, luva de vaqueta, luva pigmentada, vários tipos, luva de eletricista, todas essas luvas que tem no mercado para determinadas atividades. Máscara filtradora, máscara com filtro de carvão ativado e assim por diante. Calça comprida, calçado fechado, a gente tem uns calçados com bico de PVC e bico de ferro, dependendo da atividade que ele vai exercer, a gente vai estar fazendo o levantamento desses EPIs que mais se adequam àquela atividade. Aqui também tem outros EPIs ilustrando.
para quem trabalha o colete também, né, para a questão da sinalização, ele vai trabalhar em lugar onde tem movimentação de máquinas e equipamentos. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, com segurado, empregado, trabalhador avulso, médico residente, bem como segurado especial no exercício de atividade, provocado lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte, a perda, redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalhador. Ou seja, esses termos que são o conceito do que é o acidente do trabalho. Acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS, onde a partir do momento que tem aquele acidente, tem a emissão da CAT, que é o comunicado de acidente do trabalho, onde o técnico de segurança vai fazer o seu preenchimento, o médico do trabalho vai fazer o seu preenchimento e o INSS vai fazer esse levantamento e essa investigação. Da onde a gente tem vários tipos de acidente, máquina, questões ergonômicas, questão também de queda de materiais mal empilhados, choques, questão de perdas em ferramentas cortantes e contatos com produtos líquidos. Acidentes do trabalho ocasionam por lesões e esforço repetitivo. Denomina-se lesão e esforço repetitivo. O desempenho da atividade repetitiva e contínua, tais como dirigir caminhões, fazer crochê, digitação, etc. Na prática, a questão de levantamento de peso também, computadores, ficar na frente do mesmo, levantar de forma incorreta pesos excessivos que vai causar lesão na coluna. E a gente ficamos por aqui com essa disciplina. Obrigado e até a próxima.